Acho que os desafios que eu enfrentei antes da missão, eu acho que o principal foi que nem todos da minha família são membros da igreja. O desafio foi ter que conquistar meus pais, né? Uma vez que eles não são membros da igreja. Então, para passar para ele a importância da missão, para mim, isso realmente foi o maior desafio. Então, eu tive que conquistar ao longo do tempo. Eu me basei na igreja aos 16, fui à missão com 21, então tive dos 18 ao 21 fazer essa conquista. Os desafios que eu precisei vencer para ir para a missão foi a universidade, que eu tive que trancar. Eu fazia a universidade de engenharia. Então, meus pais, por não ser membro da igreja, não entendiam o porquê de eu querer fazer uma missão de tempo integral. Antes da missão, eu estava estudando muito, estava trabalhando, estava bem. E quando eu decidi ir para a missão, acho que meu pai, ele foi o principal, assim, de não estar de acordo, sabe? Ele foi um dos que me desencorajaram muito. Não, você não vai, você está trabalhando, você está estudando. Eu estava fazendo curso de engenharia elétrica, ele não queria que eu trancasse o curso. Tive o privilégio de poder decidir fazer a missão, apesar de toda esse tumulto, a dificuldade da família entender. Uma outra coisa é que eu conheci a igreja com 22 anos. Então tive que me preparar, tive que me dedicar a mudar os meus hábitos que eu tinha antes e tive que, ao pensar que os missionários eram verdadeiros representantes de Jesus Cristo, eu tinha que estar em um padrão aceitável ao Senhor de dignidade. Então tive desafios também a enfrentar. E esse foi os meus desafios. E quando ele sabia que eu iria mesmo, ele ficou sem falar comigo desde que o chamado chegou até eu ir para a missão, né? O que me fez decidir a servir na missão quando eu conheci o Evangelho, eu me encantei muito com a história do profeta Joseph Smith, ou seja, a história da restauração da igreja. E eu adquiri de imediato um testemunho relacionado a esse processo da restauração. Então eu tinha um desejo que as pessoas também soubessem dessa restauração que aconteceu em 1830. Então aí foi me despertando ao longo do tempo o desejo de ser uma missionária e poder passar para as pessoas essa mensagem. Era a maneira mais ampla que eu encontrei foi compartilhar essa mensagem como missionária. Então todas essas coisas conspiravam para que eu pudesse ficar aqui. Todo mundo, não, depois você vai, demora mais um pouquinho e tal, né? O que me fez decidir fazer uma missão de tempo integral foi que eu vi os missionários como verdadeiros heróis. Eles eram para mim anjos. E quando eles saíam para falar, para ensinar, eu buscava sempre estar com eles. E muitas vezes eu senti o Espírito me dizendo em meu coração que eu deveria também fazer por alguém o que eles fizeram por mim. Desde eu não nasci no convênio porque meu pai não é membro da igreja, mas o que fez com que eu decidisse ir para a missão foi todos os ensinamentos que eu tinha recebido até o momento que eu decidi. E ele falou, você tem que ler o livro de Mormon, orar e perguntar realmente se aquilo tudo é verdade. E foi o que eu fiz, eu li o livro de Mormon, eu orei para o Senhor muitas vezes, Senhor, realmente isso é verdade. E eu recebi um testemunho que aquela obra era verdadeira, sabe? A gente ia viajar tipo numa segunda-feira e tipo na sexta-feira eu fui lá e no RH da empresa e falei que eu não queria continuar no processo, que eu iria me desligar. E a mulher, não, porque você vai, todo mundo na sua idade queria estar onde você está e você não vai continuar porque qual é a proposta? Você vai trabalhar onde? A gente vai cobrir a proposta de emprego. Diga qual é a proposta que a gente vai cobrir. Eu tentando explicar para ela que não era um emprego. Falei para ela que ia ser como missionário da Igreja de Jesus Cristo, Espírito Santo dos últimos dias. E ela, mas quanto você vai receber por isso? Quanto que é o seu salário lá e tal? Aí eu falei, não, eu vou ser voluntário lá. Ela, não acredito que você vai fazer isso e tal. A experiência mais marcante que eu tive na minha missão são várias, mas uma que realmente não consigo assim, esquecer é uma que eu tive lá na minha área de Paulo. Eu já estava mais ou menos com 9 meses de missão e eu não tinha ainda tido o privilégio de batizar uma família por completo. Eu orei muito ao Senhor para me dar essa bênção, porque eu sempre batizava o chefe da família, o esposo, os filhos, mas nunca uma família.
E eu pedi muito ao presidente que me liberasse eu me acompanhar para irmos ao templo, na caravana de Baú. E ele autorizou. E na volta tínhamos uma palestra agendada. E mesmo que a irmã ofereceu uma carona, eu não aceitei. Fomos subindo uma ladeira até o local da nossa palestra. E no caminho, um irmão da igreja desesperadamente nos chamou, né? E eu não o conhecia. Fomos até lá, ele se apresentou como conselheiro da outra estaca. Estava conversando com seu irmão sobre o evangelho. E nos apresentou, coincidentemente, estávamos vindo do templo, então estávamos com um espírito maravilhoso. E aí começamos a compartilhar o evangelho com essa família. Foi uma família pronta. Há muitos anos ele conheceu a igreja, há mais de 20 anos, mas não haviam aceitado os missionários. E foi um dos pesquisadores mais prontos que eu recebi na minha missão. E a família em si foi batizada, a família completa. E foi o primeiro pesquisador que ao longo das palestras ia nos buscar em casa para ir para a igreja no domingo. Então, todo domingo, ele ia lá na nossa casa nos levar para a igreja. Sempre ao contrário, geralmente é o missionário que vai até a casa do investigador. Mas foi diferente. Foi uma família preparada pelo Senhor e eu tive aquilo realmente como uma grande bênção da minha missão. A experiência mais marcante que eu tive na missão foi quando eu pude, através do sacerdócio, abençoar a vida de muitos dos meus irmãos que não conheciam o Evangelho. Especialmente uma jovem que eu pude conhecer, que pude abençoá-la e sentir que Deus, Ele me preparou para abençoar a vida daquela jovem como missionário, como portador do sacerdócio. Foi lá, realmente, que eu obtive o meu testemunho pessoal de que o sacerdócio é real, de que o poder de Deus é o sacerdócio que Ele confiou a nós. Então, foi os momentos que eu pude ter o meu testemunho, que eu pude saber por mim mesmo que eu possuía o sacerdócio. E à medida que eu usava esse sacerdócio, eu sabia mais e mais que ele é real, que é realmente o poder de Deus. Que a missão me proporcionou e ainda me proporciona, né? Porque a missão é o que você aprende na missão, você não usa só na missão, você vai usar para toda a sua vida. Eu falo para os jovens, né, quando eu era presidente de rapazes também, eu falava para os jovens que o que você vai aprender na missão, você vai ajudar seus pesquisadores na missão, vai ajudar a sua família, você vai ser um melhor membro da igreja quando você voltar e um melhor, até profissionalmente, isso ajuda, né? E isso, acho que a missão ajuda você a ser um líder, sabe? Você sabe como você se portar com as pessoas, como você liderar as pessoas, como você ser uma pessoa de caráter. A maior bênção que eu recebi por ter feito uma missão de tempo integral foi ter fortalecido o meu próprio testemunho. Porque até o momento da missão, com 21 anos, eu imaginava que eu tinha um testemunho da igreja. E durante a missão eu descobri que eu não tinha. Né? Como eu falei lá no início, eu tinha um testemunho muito forte da restauração da igreja. Mas do evangelho em si, eu não tinha. Eu descobri na missão e eu fui muito fortalecida. Até porque durante a missão nós passamos por alguns momentos difíceis, né? Recebemos muitas bênçãos, conhecimento, mas esses momentos difíceis é que me tornou bem mais forte como membro da igreja. Meu testemunho foi fortalecido. Então, para mim, a maior bênção foi a minha própria conversão. Eu fui convertido ao evangelho durante a minha missão. E eu descobri que eu não era convertida durante a missão. As bênçãos que eu recebi ao fazer uma missão de tempo integral é exatamente aquela que Jesus Cristo falou em Mateus. Ele disse: aquele que deixar pai, mãe, filhos, namorada, noiva, acrescento eu, ganhará 100 vezes mais. Eu me sinto, eu ganhei 100 vezes mais ao servir como missionário. As bênçãos que ele prometeu, todas elas, ele cumpriu. Em minha vida, sinto-me abençoado por ter realmente feito o trabalho que o Senhor esperava que eu fizesse e que eu me dediquei a fazer servindo esses 2 anos como missionário.